Legal, lindo. Valeu. Vamos avançar de fase junto, ó. Prosperar é mudar de fase. E para mudar de fase, a gente tem que deixar as coisas para trás. Aquilo que nos amarra, aquilo que nos segura, aquilo que nos trava. Eu peguei um versículo que eu quero ler aqui. Ó, Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Vou repetir. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. E o nosso alvo é avançar. E para a gente avançar, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se eu fosse você, eu anotava, é soltar no rio, abandonar aquelas travas, aquelas coisas que nos impedem de crescer. E pode ser pessoas. Vários de nós, me incluo nisso também, carregamos outras pessoas desnecessariamente. Um mandamento é amar o próximo. Só que para amar um próximo, você precisa amar a si mesmo. A gente só transborda daquilo que estamos cheio. Não tem como transbordar daquilo que você não está cheio. Obrigatoriamente é nessa sequência. Algumas pessoas, e você já sabe quais são. Enquanto eu falo, você está vindo os nomes na sua cabeça. Essas pessoas você vai ter que soltar no rio. Abandonar. Além de pessoas, companhias, amizades, a mentalidade, as nossas crenças. Quando você tinha 8 anos de idade, sua mãe te falava assim: filho, não atravessa na rua sem a mamãe, você não pode atravessar na rua sozinho. Isso é uma crença que foi instalada na sua cabeça pelos seus pais. E ainda bem que ela fez isso para te proteger. Só que se você tem 30 anos de idade e ainda continua com essa crença, você não vai prosperar, você vai ficar travado. Então você tem que abandonar essa crença que fazia muito sentido quando você tinha 7, 8, 9 anos de idade, de não atravessar na rua sozinho, mas agora essa crença não faz mais sentido, você tem que soltar ela no rio. E não é só essa crença que te acompanha. Às vezes você não prospera na comunicação, porque é uma crença errada que você tem. Às vezes você não prospera financeiramente, porque é uma crença errada de dinheiro que você tem. Então as nossas crenças, o nosso modus operandi, o nosso mindset, ele é necessário avançar, porque o nosso corpo, os nossos resultados, as nossas ações, é resultado do nosso modelo operacional. Eu acho muito massa de dar um exemplo para você poder perceber. Aqui a gente tem 20 mil pessoas. Alguns têm iPhone, alguns têm Android. Tá tudo bem. O que muda de um celular para o outro? Tanto as peças, que a gente chama de hardware, que é aquilo que eu toco, eu pego, é tangível, quanto o software. O software de Android é Android e o software de iPhone é iOS. Quando eu pego esses dois celulares, são muito distintos na sua estrutura física e no seu sistema operacional. Mas quando eu pego o Marcos para você, e a gente tem diferença de resultado, em algumas coisas eu sou melhor, em outras coisas você é melhor. Qualquer pessoa que está aqui é melhor do que eu para cozinhar, eu te garanto nisso. Você pode me dar aula nisso. O que difere o Marcos de você? O nosso hardware é igual. A gente não está mais na era das cavernas, onde a gente tem que caçar nosso próprio alimento, ir na mata, capturar um animal. Se tratando de esporte, o que eu estou falando não faz sentido, mas tratando para a sua vida, para o seu crescimento, para o lado profissional, se liga, faz muito sentido. Tanto faz se eu tenho 1,70m e você tem 1,80m. Tanto faz se você é mais gordinho ou outro é magrinho. O nosso hardware não importa. A nossa diferença de resultado se dá somente pela nossa diferença de software. Se dá somente pela nossa diferença de pensamento. Tanto faz se eu sou careca ou se você é cabeludo. E vice-versa. Então o nosso hardware, para a maior parte das coisas que a gente faz hoje na atualidade, não importa tanto assim. Mas por que tem gente que tem muito resultado e a gente tem pouco? Por que a gente tem casamento feliz e a gente tem um casamento triste? Por que tem pais que conseguem educar e treinar seus filhos, fazer seus filhos avançarem, e outros pais não, que só ficam em litígio, em briga com os filhos? Porque o que difere é o software, a mentalidade de cada um. Então, para você avançar, mudar de fase, é necessário atualizar o software. Vira e mexe, você tem que atualizar o seu Android. Vira e mexe, você tem que atualizar o seu iOS, seu celular. Mas quando é que foi a última vez que você atualizou sua mente? Fala assim comigo, ó. Prosperar é mudar de fase, é ir para o próximo nível. A segunda coisa, então, que vai fazer você avançar, mudar de fase, é encarar os gigantes. Uai, Marcos, como assim encarar os gigantes? É encarar o desafio. O palco, para mim, já foi gigante. Eu morria de medo de estar aqui. Hoje, eu piso nele. Ele está abaixo de mim. Ele não é mais um gigante. Ele já foi. Só muda de fase quem encara gigante. Você lembra de Davi? Ele encarou Golias. Deixou de ser um pastor de ovelhas e se tornou um rei.
Por quê? Porque ele encarou o gigante. Não tem como avançar de fase se você não encara o gigante. Você quer uma notícia boa que eu tenho te dar? É o seguinte, o gigante ele não veio para te paralisar. O gigante ele veio para te ativar. O desafio que você tem na sua vida não é para te amedrontar, é para te mostrar um ponto de falha que você precisa corrigir e consertar. Tudo aquilo que parece ser gigante para você hoje, pode parecer ridículo em meses ou anos. Basta você se capacitar e treinar para isso. Davi, um pequenino, matou Golias, um gigante. Mas ele treinou. Antes de matar gigante, ele matou o urso. Antes de me falar no estádio, eu falei com palestra para 3, 5, 10 pessoas. E o que eu estou falando aqui não é sobre mim, não. Não é sobre você, não. É sobre nós. A família não é a base da nação. Esse evento aqui é para a gente mudar a nossa nação. Só que essa mudança vai começar na gente. Essa mudança vai começar no meu lar, no seu lar. O nosso país está enfrentando alguns gigantes. E esses gigantes não é para nos paralisar. É para nos ativar. É para fazer a gente avançar. E essa é a segunda coisa que vai fazer você mudar de fase. A partir de agora, você tem que olhar o gigante como uma dádiva. Porque é ele que te vai fazer crescer. Gigante igual catapulta. Ele te lança. Se você é governante, e se você está aqui para poder vestir essa armadura de governante, você tem que entender isso. Gigante igual catapulta. Quanto maior, mais longe ele me lança. Olha só, presta atenção no que eu estou te falando. A gente precisa de dor, a gente precisa de incômodo para poder avançar. Sem dor não tem mudança. Assim como o músculo, para poder crescer, eu preciso romper fibras musculares. Eu preciso carregar peso. Eu preciso gerar dor para gerar ganho. No pain, no gain. E a mesma forma acontece na sua mente.